Olá pessoal, como vai? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Incerteza. E hoje nesse vídeo eu vou ensinar como se faz um voltímetro para Arduino. Você vai precisar de um Zener 5,6 volts, um resistor 10K, um resistor 5K, uma protoboard ou então uma placa padrão e jumpers. E você vai ligar esses componentes no seguinte circuito. No caso, eu estou usando um circuito para medir no máximo 15 volts. Mas se você quiser medir uma tensão maior, basta alterar os valores das resistências. Você tem que obedecer a seguinte relação. A voltagem que você vai colocar, que você vai entrar, tem que ser igual à voltagem que o Arduino vai medir, vezes a resistência 1 mais a resistência 2 dividido pela resistência 2. Vin é a voltagem que você vai entrar, ou seja, pode ser 15 volts, pode ser 20 volts, 110 volts. E o VM é a voltagem máxima que o Arduino pode medir, que no caso é 5 volts. Então você vai ter que transformar essa voltagem que você vai entrar para 5 volts. Para isso você vai utilizar resistências, certo? Então você relaciona o valor máximo de tensão que você quer medir, no meu caso 15 volts, com o valor máximo que o Arduino pode receber, que é 5 volts. Você vai ter uma relação. No caso aqui é uma relação de 3 para 1. Então você vai ter que ajustar a resistência para dar essa relação. Então a voltagem que vai entrar tem que ser igual a 3 vezes a voltagem que vai entrar no Arduino, certo? No meu caso aqui, para 15 volts. Se você quiser uma tensão maior, você vai obter outra relação, certo? E é essa relação que você vai chegar aqui que você vai colocar no programa do Arduino para dar a voltagem certa. Então essa é a relação de ganho e perda da sua voltagem. Se você entrar com 12 volts, nesse caso aqui, se você entrar com 12 volts, o Arduino vai medir 4 volts. Se você entrar com 9 volts, o Arduino vai medir 3 volts. Então você precisa dessa relação de 1 para 3 de ganho e perda para o Arduino colocar a voltagem certa para você, certo? O Zener, ele é um limitador de tensão. Acima de tudo, ele é um diodo, ou seja, só permite a passagem de corrente elétrica num sentido, certo? E ele possui uma voltagem fixa, que a gente vai chamar de VZ, que no caso aqui é 5,6 volts. Ele que é o componente que vai impedir que entre uma tensão no Arduino que ele não suporte. Então se entrar uma tensão muito grande, ele vai limitar essa tensão para 5,6 volts, que é o máximo que o Arduino pode receber. Então se vier uma tensão Vin menor do que a tensão do Zener, ele vai permitir a entrada da tensão que você enviou, do VIN. Ele vai deixar passar o VIN. Mas, se o VIN for maior ou igual à tensão do Zener, então ele vai passar o V-Zener. Por exemplo, se você entrar com 3 volts, ele vai deixar passar 3 volts. Se você entrar com 4 volts, ele vai deixar passar 4 volts. Mas se você entrar com 7 volts, ele vai passar 5,6 volts. Se você passar 12 volts, se você entrar com 12 volts, ele vai passar 5,6 volts. Ou seja, se a tensão que você entrar for maior que a tensão do Zener, o que vai passar vai ser a tensão do Zener, certo? E isso impede que o Arduino receba uma tensão que ele não suporte. Então vamos lá ligar o circuito. O resistor de 10K a gente vai ligar em série. E aqui é onde a gente vai entrar com a voltagem. Depois vem o Zener de 5,6 volts. A parte pretinha
aqui, a parte tem um risco preto aqui, não dá pra ver muito bem com a câmera, mas tem um risco preto. O risco preto é a parte positiva, é onde você vai ligar o positivo. Você vai ligar em série, em paralelo, e vai colocar no ground, a parte negativa do zener. Depois o resistor de 5K, que você vai ligar em paralelo com o circuito. E aqui no fim do circuito você vai ligar o fio verde, que a gente vai ligar no analógico A0 do Arduino. E o preto a gente vai colocar o ground do Arduino. E agora vamos ligar o LCD. Os dados a gente vai ligar no A4 e no A5. Então ligamos o ground aqui no ground do Arduino. Ligamos também o ground do LCD aqui no ground. E os dados no A4 e no A5 do Arduino. Beleza, então agora podemos testar se está funcionando. Vou aproximar um pouquinho mais para vocês verem o circuito. Bem, esse daqui é o código. Essa biblioteca aqui já vem com o Arduino, a biblioteca Wire. Essa aqui eu vou deixar um link para vocês baixarem, que é a biblioteca do módulo 12C do LCD. E para quem não sabe, eu baseei esse software num exemplo que já vem com o Arduino, que está aqui no Examples, Basic Read Analogic Voltage. Me baseei nesse exemplo aqui. Aí eu peguei ele e modifiquei algumas partes, certo? Aqui no Void Setup você vai ligar o serial e o LCD. No Void Loop você vai ler o sensor, ler a porta A0 do Arduino e vai fazer as contas com a voltagem, certo? Aqui no caso tá aquela relação que eu falei, Vm igual a 3 vezes a voltagem que entra no Arduino. No caso, se você quiser medir outra voltagem, você vai ter uma outra relação. Aí é só substituir essa parte aqui pela relação que você encontrar, certo? E aqui é a parte que você vai escrever no LCD, no ponto 00, que é a primeira linha e a primeira coluna. E aqui no ponto 70 você vai colocar o sinal de volts. E vai medir a cada 1 segundo, certo? É um programa bem simples. Então vamos lá baixar para o Arduino. E se no caso você não tiver um LCD, você pode usar o serial monitor do próprio programa do Arduino, que vai mostrar uma tela, vai abrir uma tela aqui e vai mostrar os valores, certo? No caso aqui é só tirar a parte do LCD, tirar essa parte aqui e colocar serial.print print v igual
e serial.println VM, certo? Então, se você não tiver o LCD, é só utilizar esses dois comandos que vai executar na porta, no serial monitor do programa do Arduino, certo? Então, vou ligar uma fonte de 5 volts para demonstrar que está funcionando. É o ground aqui no ground e a fonte de voltagem aqui. Aí. Deixa eu tentar aproximar aqui. Deixa eu aproximar mais a câmera. 5,56, 5,57 volts. Agora eu vou ligar a fonte de 12 volts para vocês verem. O ground aqui. Chegar mais perto para vocês. Aqui 12,3, 12,31, 12,29. Como eu disse no começo do vídeo, você, em vez de usar uma protoboard, você poderia usar uma placa padrão e soldar os componentes nessa placa, montando assim um módulo medidor de voltagem. No caso aqui, eu montei aqui um módulo medidor de voltagem. Aí, se você preferir, você pode soldar os componentes e montar um módulo. É até mais fácil assim. O esquema para montar esse módulo é bem simples, é o mesmo que a gente montou na protoboard, só que em vez de ser apenas plugado, você solda na placa, certo? No caso aqui, vamos ligar o ground e no A0 o fio amarelo. Então vou mostrar aqui para vocês como funciona o módulo. Aqui 5,41 volts. Aqui, como eu estou trabalhando com uma voltagem baixa, 15, 5 volts, não preciso me preocupar em colocar a mão no fio, mas no caso você for trabalhar com uma voltagem maior, é extremamente recomendável que você utilize uma ponteira de multímetro igual essa. Você compra uma ponteira de multímetro e você corte o fio e solde na placa ou aqui na protoboard mesmo. Esse daqui é o jeito mais correto, inclusive, de medir a voltagem. Bem, pessoal, eu vou deixar o link da biblioteca do LCD módulo 12C. Também vou deixar o link do programa. E até o próximo vídeo.